Pelo menos 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas no domingo. Um homem atirou contra 6 fiéis e ateou fogo dentro de uma igreja mórmon em Grand Blanc, uma cidade pequena de apenas 8.000 habitantes no estado do Michigan. É como eu dizia na introdução do programa, o crime comum normalmente não se cobre nesse canal. Entretanto, isso vem em meio ao que o presidente americano chamou de uma epidemia de violência nos Estados Unidos. Primeiro há detalhes do caso e depois a gente passa por um panorama mais abrangente de ataques recentes nos Estados Unidos. Bem, além dos disparos, então, as chamas, que se alastraram rapidamente. Centenas de pessoas participavam naquele instante de um culto. Uma vítima está em estado crítico e 7 estão estáveis. O atirador foi identificado como Thomas Jacob Sanford, um veterano da Marinha de 40 anos que serviu na Guerra do Iraque. Ele acabou sendo baleado e morto pela polícia no local. Conhecido por praticar caça, então, conforme fotos divulgadas. O caso que assente o debate que a gente trazia à tona agora, a respeito da violência política. Nesse caso, um debate com muito mais nuance conforme as investigações se desdobram, mas também um alerta quanto à assistência psicológica a veteranos de guerra. O FBI investiga o ataque como um ato de violência direcionada àquela comunidade cristã. As investigações mostram que o atirador nutria um ódio, então, por pessoas de fé mormon. Um grupo muito minoritário, cerca de 2% da população americana, pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o nome oficial, então, da comunidade mormon. A gente tem aqui as reações culminando com aquela que é a central. Então, em postagem no X, o diretor do FBI, o Kash Patel, disse, aspas, e a gente tem as publicações aqui ao meu lado, a violência em um lugar de culto é um ato covarde e criminoso. A procuradora-geral Pam Bondi disse que essa violência em um local de culto era de partir o coração e assustadora. Em um comunicado oficial, a governadora do estado de Michigan, uma democrata, a Gretchen Whitmer, também condenou o ataque e agradeceu aos primeiros socorristas que estiveram atuando no local. O presidente americano também se pronunciou. Na Truth Social, a própria rede social, ele pediu o fim imediato da, aspas, epidemia de violência. A gente tem aqui o pronunciamento do presidente americano Donald Trump, vale a pena a gente ler na íntegra, vamos lá. Eu fui informado sobre os tiros, o ataque horrendo que aconteceu na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, dos Santos dos Últimos Dias, em Grand Blanc, Michigan. O FBI estava imediatamente na cena e estará conduzindo uma investigação federal e providenciando o apoio completo para oficiais do Estado e também os locais. Locais normalmente significa municipais nos Estados Unidos. O suspeito está morto, mas tem muito a ser aprendido. Isso parece ser ainda outro ataque alvejando cristãos nos Estados Unidos da América. O governo Trump vai continuar mantendo o público atualizado, conforme nós sempre fazemos. No meio tempo, ore pelas vítimas e pelas suas famílias. A epidemia de violência no nosso país precisa acabar imediatamente. Está então o pronunciamento do presidente americano pedindo fim da tal epidemia de violência. Conforme se fala a respeito de tendência anticristã, o presidente americano havia anteriormente falado que havia um problema nesse sentido. Em particular, ele falava sobre as universidades, mas de fato abriu um escritório de fé na Casa Branca e disse repetidamente, conforme um discurso que você acompanhou ao vivo aqui no Epoch Times com tradução simultânea, no Museu da Bíblia, onde ele falava a respeito de proteção religiosa e de querer que fosse um ambiente onde as religiões pudessem florescer nos Estados Unidos. A gente recapitula, então, substanciando o que disse o presidente americano a respeito de uma epidemia de violência. Nas últimas semanas, houve ataques de grande repercussão, reforçando a fala do presidente. Vamos relembrar, então. No final de agosto, então, coisa de um mês atrás, um ataque dentro da igreja de uma escola católica em Minneapolis, em Minnesota, deixou 2 crianças mortas e 17 pessoas feridas, a maioria menores de idade. Aquilo lá aconteceu durante a primeira missa do ano letivo, uma escola católica, afinal de contas, estavam realizando a missa. O atirador, naquele caso, se fala de questão anticristã em muitos desses casos, como se fala nesse, mas por vezes com questões diferentes. Agora, um veterano que aparentemente sofria de estresse pós-traumático, naquele caso, uma questão que trouxe mais à tona o debate identitário a respeito de pauta woke. Naquele caso, lá no final de agosto, o identificador se identificava como Robin Westman, de 23 anos. Entrou com 3 armas diferentes, abriu fogo e depois tirou a própria vida. As autoridades investigam a motivação, mas houve escritos que foram encontrados nos quais Westman demonstrava fascínio por tiroteios em massa e também conflitos pessoais, incluindo um arrependimento quanto à sua própria transição de gênero. E, claro, de forma inesquecível, o assassinato de Charlie Kirk no início do mês chocou o mundo. Ele, que era o fundador do grupo conservador Turning Point USA, foi morto em um evento na Universidade do Vale de Utah, a Utah Valley University, no estado de Utah, como o nome já diz. O atirador Tyler Robinson, de 22 anos, foi entregue às autoridades pelo próprio pai, depois de uma caçada policial que durou 33 horas. A gente aguarda para ter mais detalhes do caso, mas enquanto as investigações progridem, teria
confessado o crime, o suspeito, em mensagens privadas, dizendo que agia por ressentimento contra a retórica de Kirk, que discordava então das posições conservadoras dele. De forma tão trágica, ele acabou falecendo justamente, ou sendo morto, precisamente pelas coisas que falava e, por vezes, um orador que sempre buscou abrir espaço para o diálogo. Hoje tem a primeira audiência até do julgamento do Robinson em Utah. A gente traz algumas das atualizações a respeito. Ele responde por assassinato qualificado e os promotores buscam, em virtude disso, pena de morte. A gente tem aqui um trecho da acusação, vamos conferir. Counsel, do we have, what would we like to accomplish today? I have two items, Judge. I just wanted to make a record that under Rule 16 of the Utah Rules of Criminal Procedure, with respect to discovery, the state is required to provide to the defense, within 5 days of the defense's request, the discovery that we relied on in making this charging decision. We'll be prepared to do that, so we'll look for defense counsel's request or the next day or so, and we'll provide that to the defense. Thank you. We also, for the court's information, we met this morning with the defense team briefly in our office to talk about discovery and the process, so we'll be working together. There is a substantial amount of discovery in this case, Your Honor. It's voluminous, to say the least, and we're working on a process where we can exchange information as quickly as possible and be efficient in that process. Muito bem, então, muito mais a vir à tona pelo que diz a acusação, uma quantidade volumosa de informação. E ainda, a respeito do assunto, semana passada um atirador abriu fogo contra uma instalação do Serviço de Imigração e Fiscalização Alfandegária, o ICE, em Dallas, no Texas. Outra notícia de grande repercussão, estava num prédio vizinho, os alvos seriam os agentes, acabou atingindo 3 imigrantes detentos que estavam sendo transportados, um deles que faleceu no local, enquanto outros 2 ficaram em estado crítico. Novamente, parece ser um ato de violência direcionada que ainda é investigado. Joshua Jen, naquele caso de 29 anos, também tirou a própria vida depois do ataque. Agiu sozinho e deixou bilhetes afirmando que não esperava sobreviver, além de uma cápsula com uma munição com a inscrição anti-ICE, sugerindo, como a gente dizia, motivação ideológica para o crime. Novamente, o FBI trata como um ato de violência direcionada. Conforme passa-se então por uma aparente epidemia de violência, como colocou o presidente americano, e muitas vezes com motivação ideológica, a gente aguarda a resolução das investigações. Mas, por suposto, sempre condenável e, como qualquer observador, a gente torce pelo bem-estar e pelo fim de mais violência. Como a gente pontuava, a gente normalmente não cobre crime comum, dessa vez uma questão social com uma profunda questão que passa por desde pauta identitária ao debate sobre bem-estar social.